Sejam todas bem-vindas. João Vitor, meu amor, bota aí aquele louvor para a gente, por favor. Algum dia você viu um pingo de chuva a rolar na janela escorrer. Saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Olhe o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, e pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você.
Regina, a nossa participante, Ângela, não está conseguindo ouvir. A você viu um pingo de chuva a rolar na janela. Gil, se ela não está ouvindo, o problema deve ser no aparelho dela, viu? E aqui tá tudo ok. Pede ela para verificar, tá bom? Igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Você é muito especial. Deus ama assim como é você. Olha o mundo ao redor. Deus conhece o seu nome. Deus sabe quem você é. Cada qual ele fez diferente um do outro. E pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Gil, pode começar. Boa noite, meninas. Eu estava falando, meu microfone estava fechado. Eu conversei tanto com vocês aqui sozinha, vocês não têm ideia. E eu estava aqui, ó, achando que eu estava arrasando e que vocês estavam me ouvindo. Bom, vamos lá. Boa noite. Eu quero dividir com vocês
um pensamento muito especial de Provérbios 16, 20, que diz assim: aquele que atenta para o ensino, acha o bem, e aquele que confia no Senhor, esse é feliz. Todos nós estamos aqui porque nós gostamos de viver em uma esfera de bondade, né? Em uma esfera onde o que a gente consiga dar e receber seja o bem, né? E nós também temos uma necessidade profunda, de estarmos felizes, de termos a felicidade. E aqui nesse texto de Provérbios 16, 20, diz que quem confia no Senhor, este é feliz. Então, o segredo para mim e para você hoje são duas palavrinhas. Medite nela, do começo ao fim. Primeiro, você foque no ensino, aquilo que você aprende, você ponha em prática, e aí você vai servir o bem. E se você quer ser feliz, confie no Senhor. Com esse pensamento, nós queremos estender as nossas cordiais boas-vindas das nossas parceiras, né? Que é a Claudivana, tá? Que ela é coordenadora do Orar por Ti, e da ADM Regina Carvalho, e toda a sua equipe de intercessoras, tá? Do Grupo Orar por Ti. Sejam bem-vindas, meninas do meu coração, do nosso coração. Também queremos estender as nossas cordiais boas-vindas para todas as meninas dos Ministérios das Mulheres, às quais nós fizemos contatos e pontualmente nos atenderam, se fazendo presente nessa sala. Quero agora convidar Edna Torres, que será a nossa palestrante esta noite, para que a gente possa abraçar a riqueza de informação que essa nossa palestrante vai nos trazer. Eu quero desejar a você muita atenção, quero desejar a você essa noite muita concentração e quero desejar a você esta noite muito aprendizado. Quero desejar a você esta noite muita, muita confiança no Senhor. Sejam todas bem-vindas. Vamos nos abraçar? Edna, é com você, minha florzinha. Um beijo no coração de todas. Obrigada por atender ao nosso convite. Boa noite, Gilmara. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus e também agradecer, né, ao Ministério da Mulher, na pessoa da diretora Gilmara, que tem desenvolvido um excelente trabalho aí com as mulheres da nossa igreja, sempre preocupada em trazer o melhor, sempre preocupada em oferecer para nós momentos incríveis, né, na presença do Senhor, onde a gente possa crescer, se desenvolver. E é maravilhoso a gente ter essa conexão, porque vamos aprendendo umas com as outras, né? E antes da gente iniciar, eu creio que algumas aqui já me conhecem, mas tem outras que ainda não, né? Estou vendo aqui muito rostinho novo que eu ainda não conheço. E eu quero iniciar com a seguinte pergunta. Mas, afinal, quem é essa Edna Torres para falar de inteligência emocional? Não é isso? Quem é essa Edna Torres? Talvez algumas de vocês possam ter esperado o currículo, né? Os títulos. Afinal, é um assunto diferente. E eu quero dizer a você que eu sou apenas uma pessoa comum, assim como você, que entendeu e aceitou uma das maiores verdades registradas logo nos primeiros capítulos da Palavra de Deus, que eu sou filha amada do Deus vivo, criada à sua imagem e à sua semelhança, para ser livre e para governar sobre todas as coisas dessa terra. Eu sou apenas alguém que visitou o vale mais profundo das frustrações, mas que também ergueu a sua voz, clamou por misericórdia, segurou nas mãos de Deus e se colocou em ação para construir junto com Ele uma nova realidade para a minha vida. E alguém que resgatou a sua identidade, que está experimentando dia após dia a transformação pela renovação da própria mente. Alguém
que deseja ardentemente viver o novo de Deus e transbordar na vida de tantas mulheres quantas desejarem também trilhar esse mesmo caminho, tá? Então, essa sou eu, e eu quero aproveitar, meninas, esse momento da minha apresentação para dizer para vocês uma coisa. Uma coisa muito importante. Para você que é mulher, que tem grandes coisas ardendo aí no seu coração, grandes desejos, grandes vontades, eu quero dizer a você que você não precisa esperar por nenhum grande título dessa terra para fazer aquilo que arde no seu coração, para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. A única coisa que você precisa de verdade é ter uma experiência real na sua própria vida com o seu Criador e se permitir transbordar. Porque nada pode ser mais poderoso do que a gente falar de experiências reais que a gente viveu com o nosso Salvador, não é? Então, eu quero já iniciar com essa mensagem, trazendo vocês a essa reflexão, porque muitas vezes a gente tem medo, muitas vezes a gente acha que não é a pessoa ideal, muitas vezes a gente acha que não tem capacidade e deixa de viver coisas incríveis, tremendas e maravilhosas que viveríamos se simplesmente nos lançássemos nas mãos do Senhor e nos permitíssemos fazer aquilo que Ele pediu para ser feito, não é? Então, se você chegou aqui com essa expectativa de títulos, de palestrante, eu quero dizer a você, esqueça tudo isso. Esqueça, inclusive, a pessoa que está aqui te falando e concentre-se naquilo que é o mais importante, que é a mensagem que Deus trouxe para você, que Deus mandou para você nessa noite. Eu sou uma mulher como você, que é mãe, que é esposa, que tem sonhos, que tem casa para arrumar, que tem um trabalho para cuidar, que tem amigos para cultivar, que tem uma família para semear amor. Eu sou simplesmente uma filha de Deus, assim como você também é, não é? E eu estou achando um pouco estranho conversar com vocês assim pela tela. É a primeira vez assim que eu vou fazer um diálogo, né? Assim, meio monólogo através das telas. Mas mesmo assim, eu também, ao mesmo tempo que estou me sentindo essa nova experiência, né? Me permitindo viver essa nova experiência, eu também consigo sentir o calorzinho de vocês que chega aqui para mim através de cada olhinho, né? De cada foto. Eu estou vendo algumas pessoas aqui, outras estão com a câmera desligada. Mas obrigada pelo seu carinho, por você parar o seu tempo tão precioso para vir aqui ouvir o que Deus tem para dizer para você, né? Então, obrigada. Se você está aqui, é porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, não é? Eu gostaria, assim, de poder olhar no olho mesmo de vocês, mas Ele que está no céu, com certeza, Ele está olhando profundamente dentro do seu olhar e está se conectando com você. Antes da gente começar a falar sobre inteligência emocional, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma breve oração, tá certo? Convidando o Espírito Santo para participar conosco desse bate-papo, desse tema que é tão importante, né, para a nossa vida, num momento tão propício que a gente está precisando tanto, e que o Espírito Santo ele possa fazer fluir de mim tudo aquilo que ele deseja falar para vocês nessa noite. Vamos orar? A caixa está desligada lá? Vamos orar, então. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Senhor, muito obrigada por essa rica oportunidade de estarmos com essas mulheres maravilhosas
que o Senhor convidou para estar conosco aqui nessa noite. Muito obrigada, Senhor Deus, porque mesmo mediante as nossas fraquezas, o Senhor decide nos usar e manifestar a sua força. Muito obrigada, Senhor Deus, porque através de tudo aquilo que a gente vivencia ao teu lado, a gente consegue, Senhor Deus, compartilhar, deixar transbordar, para que as outras pessoas também possam ter a mesma oportunidade. Nesse momento, nós queremos convidar o teu Espírito Santo para ser o diretor desse bate-papo. Que o Senhor possa, Senhor Deus, sondar cada coração aqui nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor Deus, entregar todos os anseios da nossa alma através dessas palavras que serão ditas. Que o Senhor possa suprir. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Que o Senhor possa revelar diante de nós Equilíbrio é o caminho do sucesso, é o caminho da realização, tudo aquilo, Senhor é o Deus, que caminho precisa da ser felicidade. alcançado pelo teu poder. Quando você está infeliz, é porque esses dois estão desiguais. Pronto, a senhora escreveu o quê aqui? Boa noite, quer escrever o quê? Feche os áudios, por favor. Nós queremos ouvir a tua voz. Nos influencia pelo poder do teu Espírito. Em o nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Eu trouxe, meninas, 3 definições do que é inteligência emocional, de 3 renomados profissionais dessa área de desenvolvimento humano, tá certo? Eu vou ler para vocês, mas antes, eu queria 2 pessoas que pudessem dizer o que entende que é inteligência emocional. O que entende por inteligência emocional? Temos aí alguém que gostaria de falar? Sim ou não? Eu posso falar, se quiser. Catarina. Eu percebo que hoje é um requisito assim bem falado na questão de RH, né, de contratação, inteligência emocional. Certo. Isso eu entendo como sendo, tipo, como aqui você reage diante de uma situação estressante ou uma situação que exija pensamento rápido e focado. Porque certo. Se você for uma pessoa sentimental e vai tomar as atitudes parcialmente, você talvez não sirva para liderar pessoas, né, principalmente. Porque você vai agir sempre de forma parcial se não tiver inteligência emocional. Agora, se você tiver inteligência emocional, você vai saber, mesmo que a situação seja grande, talvez, ou então um problema grande, parar, pensar, e depois de pensar, tomar uma atitude. Ok. Então, gente, Catarina, a visão que ela consegue ter, né, o entendimento que ela tem, por tudo que ela já ouviu, é que é algo ligado mais ao corporativo, a empresas, à liderança, não é isso? Tem mais alguém que gostaria de falar? Vou dar 2 oportunidades. Uma pessoa sábia, né? Uma pessoa sábia, certamente, ela vai ter uma inteligência emocional. Então, Regina linkou aí a inteligência emocional com a sabedoria, não é isso? Então, tá, vamos conversando para a gente fechar realmente o que é que significa, afinal, essa tão falada inteligência emocional. Ela é importante para o cristão ou só para os líderes corporativos? O que afinal, ela traz de benefício para a nossa vida, né? Como cristãs, como pessoas, como seres humanos, tá? Eu vou citar primeiro uma definição do psicólogo e pesquisador, PhD da Universidade de Harvard. Eu nunca botei o alto falando, estava bom, só que eu tirei. Opa! Vou tomar banho e não quero ler. Edna, me dê só um minutinho aí. Pessoal, Regina, eu gostaria que você aí, como você está ADM,
eu gostaria que minha filha bloqueasse todos os microfones e deixasse só o de Edna ativo, por favor, que é para a gente não ter essas interferências, porque a gente termina perdendo a conexão do link que ela vem fazendo desde o começo, tá bom? E quem for entrando, por gentileza, vai olhando o microfonezinho, se ele tiver todo branquinho, sem nenhum tracinho vermelho cortando ele, isso significa que você está com o microfone aberto. Se ele tiver com um traçozinho vermelho cortando ele, o microfonezinho, então você está com ele silenciado. Aí queremos fazer aqui com vocês um acordo. Vamos nos policiar com relação aos nossos microfones, tá bom? E contar aí com Regina também fazendo essa administração, Regina, deixando todos os microfones bloqueados. Caso alguém queira fazer alguma fala, vai mencionar lá no chat e a gente aqui vai fazendo essa ponte com Edna. Aproveitar esse momento para dizer para vocês que, ao término da palestra de Edna, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para ela, nós teremos 10 minutinhos. Edna, perdão por essa interferência, minha amiga. Espero que o Espírito Santo te conduza profundamente, tá? Tranquilo. Então, vamos continuar. Então, tem um psicólogo e pesquisador que é muito renomado e ele tem uma definição de inteligência emocional, é o Daniel Goleman, tá? Ele é psicólogo e pesquisador, PhD da Universidade de Harvard, e ele diz assim: inteligência emocional é o equilíbrio entre o lado racional e o lado emocional do cérebro. É a capacidade humana de se conectar consigo mesmo e com os outros, tirando o melhor proveito dessas relações, gerando harmonia, produtividade individual e sinergia produtiva. É uma forma inteligente de negociar com as nossas emoções, certo? Então, essa é a definição do psicólogo Daniel Goleman. Nós temos outra definição também do especialista em desenvolvimento humano, PhD, Paulo Vieira, e ele é PhD e mestre da Florida Christian University. E ele diz assim: inteligência emocional é a capacidade de conscientemente desenvolver foco, autoconfiança, disciplina e poder de decisão para realizar seus objetivos. Entenderam? Capacidade consciente de desenvolver foco, autoconfiança, disciplina e poder de decisão para realizar seus objetivos. Gente, quando a gente fala de objetivos, às vezes a palavra objetivo remete a essa questão que a Catarina falou, que é ao mundo empresarial, a meta, né? a profissional. Mas o objetivo, você pode ter objetivos nas várias áreas da sua vida, né? Então, eu quero abrir esse parêntese aí para você atentar para esse detalhe, tá? E também tem outro escritor especialista em desenvolvimento humano, Pablo Marçal, que diz o seguinte: inteligência emocional é a gestão eficiente dos sentimentos tóxicos e o domínio das vontades através do controle mental. É a capacidade de captar, converter e canalizar toda e qualquer energia, seja ela positiva ou negativa, para produzir os resultados pré-estabelecidos. Veja só quantas definições, né, de inteligência emocional. E não há como quando a gente olha essas definições, a princípio elas parecem um pouco complexas, né? E a gente fica assim meio que vagueando, tentando realmente compreender, mas afinal o que é isso? Né? Mas algumas coisas aqui, se você observar, chama atenção. Objetivos, poder de decisão, foco, disciplina, autoconfiança, sentimentos tóxicos, vontades, né? Pensamentos. Então, o campo emocional, por todas essas definições que a gente teve aqui, ele envolve muito a questão dos nossos sentimentos, não é isso? E
como é que a gente não pode falar de um assunto desse, inteligência emocional, não tem como a gente falar de inteligência emocional sem antes ter uma revelação da nossa real identidade. Não tem como. Por quê? Como você vai fazer uma gestão eficiente de alguma coisa que você nem sequer conhece? Não tem como. Então, por que muita gente hoje tem vivido num modo automático, sem conseguir gerir seus próprios sentimentos, pensamentos, suas próprias emoções? Por quê? Vivendo assim, num ritmo meio que até hipnótico, automatizado, onde a gente vai repetindo todos os dias a mesma coisa, sem se questionar, sem fazer uma autoanálise, sem definir o que eu quero, o que eu não quero, sem entender realmente. Por quê? Por que a gente não pode falar de emoções, de inteligência emocional, sem falar de identidade? Por quê? Porque se você sabe quem você é, minha amada, a partir do momento que você sabe quem você é, você tem a capacidade de decidir o que fazer com o que te acontece. Quem sabe quem é, quem descobre quem é, qual é a sua real identidade, ele tem o poder de decidir o que fazer com aquilo que te acontece. Mas quem não sabe quem é, deixa tudo o que acontece te definir. Então, se você sabe quem você é, você decide o que fazer com o que te acontece. Mas se você não sabe quem você é, o que te acontece te define. Olha como isso é profundo. E quando eu falei lá no início que eu visitei o vale mais profundo das frustrações, foi justamente por essa questão de deixar com que as coisas que me aconteciam fossem definindo quem eu era, ao ponto de eu nem mesma mais me reconhecer. Olha que coisa profunda. É por isso, meninas, que eu escolhi falar nesse encontro sobre as 7 camadas que formam a nossa identidade, a sua identidade. E como é que a gente deve transitar por cada uma dessas camadas para aprender a assumir o governo sobre as nossas emoções e sobre todas as coisas dessa terra. Sabe por quê? Porque foi isso que Deus determinou desde a fundação do mundo. Nós vamos ver nesse instante, conferir na palavra de Deus, isso que eu estou falando para você. Thaís mora bem aqui. Como? Não é nenhuma pergunta não, né? O inimigo de Deus, ele vem arquitetando ao longo do tempo vários planos tenebrosos para destruir a glória de Deus. E ele deseja impedir a todo custo que eu e você, que a gente nem sequer desconfie quem é o nosso Criador. Ele quer impedir a todo custo que a gente desconfie quem é nosso Criador e quem nós somos. Porque ele sabe que se ele fizer isso, se ele atacar a nossa identidade, se ele atacar a glória de Deus, ofuscando a glória de Deus para que a gente não perceba quem Deus é, ele assume o domínio sobre a nossa vida. Ele sabe que quando a gente descobre quem é o nosso Criador e quem nós somos, a partir desse momento, ninguém mais pode nos impedir da gente ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. Então, por isso, ele tem contado muitas mentiras. E ele tem penetrado a nossa vida através dos nossos sentidos com essas mentiras. Então, ele usa a mídia, né? Ele usa pessoas, ele usa, às vezes, cientistas, ele usa a ciência. Ele pega tudo que Deus criou
que nada é dele, tudo é de Deus, tudo foi Deus que criou. Agora, o que é que ele faz? Ele deturpa, né? Para justamente impedir que a gente reconheça quem é esse Deus e quem nós somos. É por isso que eu quero já assumir um pacto aqui com vocês, meninas, de a gente tomar uma decisão. Agora, o nosso objetivo é sair daqui essa noite com uma decisão tomada, da gente parar de ouvir as mentiras que Satanás conta sobre Deus e sobre nós mesmos e sobre o nosso significado nessa terra. E a gente começar a desfrutar da vida abundante que Jesus morreu para nos dar. Jesus não veio aqui morrer à toa, minhas irmãs. Ele não ia padecer tantas dores à toa. Como a gente pode se conformar em ter menos do que o que Jesus nos ofertou? Porque ele disse lá na palavra dele assim, eu vim para que vocês tenham vida e para que vocês a tenham em abundância. Então, nós não merecíamos, mas ele veio e transferiu os seus méritos para cada uma de nós. Então, amadas, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre inteligência emocional é quem é o nosso Criador e quem somos nós. Lembra que o cientista lá, o psicólogo, disse que é um equilíbrio entre o lado racional do cérebro e o lado emocional? Eu quero dizer a você, só quem tem a sabedoria pode nos ajudar a ter esse equilíbrio, como a nossa amada irmã Regina falou. Do lado direito do nosso cérebro, meninas, para vocês entenderem, no lado esquerdo, fica o quê? O nosso consciente, o nosso raciocínio, a lógica, a memória, a intelectualidade. Do lado direito do nosso cérebro fica o nosso inconsciente, onde são guardados, né, muitas impressões que a gente tem durante a vida, os nossos sentimentos, a nossa intuição, as nossas emoções, as nossas crenças e também a nossa maturidade, tá? E como que a gente vai encontrar o equilíbrio entre todas essas coisas, né? Tem hora que a gente pende mais para o racional, tem hora que a gente pende mais para o emocional. Quem pode dar esse equilíbrio? Como a gente pode fazer para que a gente venha encontrar esse equilíbrio, né? Vocês já perceberam que a gente tem um diálogo interno dentro da gente, né? Onde ali parece que fala a voz da consciência, uma voz negativa e também uma voz positiva, né? A voz mais forte que a gente deve ativar em todo momento é a voz da consciência. É trazer luz ao nosso estado, trazer luz à nossa situação, porque quando a gente abre, expande a nossa consciência, a consciência ela é cordata, ela é sábia, ela é ponderada, ela é possibilitadora, ela é fornecedora de boas escolhas. Então, a melhor coisa da vida é a gente expandir a nossa consciência, é a gente ter a revelação daquilo que de fato está acontecendo, que não é crença, que não é do outro, que não foi ninguém que falou, mas é a consciência real do que de fato acontece, né? Então, para que a gente possa ter essa consciência, primeiro a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber qual é a nossa real identidade, que valor que nós temos, qual é a nossa dignidade, o nosso significado, o nosso propósito, né? Porque, afinal, nós estamos aqui. Como que tudo começou? Quem sou eu? E nós vamos ver isso, conferir isso na palavra de Deus, tá? Porque a primeira camada da nossa identidade, a primeira camada que forma a nossa identidade é o projeto original. Que projeto original é esse? Onde é que ele está? Quem fez, quem escreveu esse projeto? Quem desenhou? Quem executou esse projeto? Vamos conferir, se você tem Bíblia, pegue sua Bíblia, que nós vamos conferir um dos versículos mais poderosos que eu tenho colocado diante de mim, diante dos meus olhos, para me manter firme na certeza de quem eu sou,
para que nenhum fator externo ele possa ter domínio sobre quem realmente eu nasci para ser. E ele está lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, e eu vou pedir uma irmã para ler para a gente. Gênesis 1, 26. Regina, quem quiser levanta a mão aí, que Regina vai escolher uma para abrir o áudio, para poder ler o que está escrito lá em Gênesis 1, 26. Eu vou ler, então, tá bom? Tá. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Não, 1:26. Ah, desculpa. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém, meninas? Amém. Vocês conseguiram perceber a grandeza desse projeto? O projeto original, a primeira camada da sua identidade, é o que Deus diz sobre você. Como Deus te vê. Eu acho que talvez com água sanitária, não sei. Fecha o áudio, irmã da água sanitária. Então, a primeira camada que forma a nossa identidade é como Deus nos vê. Nada é mais poderoso do que você ter a certeza de que você foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador? Ele é santo, ele é justo, ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia, ele é compassivo. Ele tem tantos atributos maravilhosos e ele disse o quê, Regina? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando você entroniza isso no seu coração, isso tem o poder de te fazer conhecer quem você é. Isso tem o poder de te fazer ter vontade de conhecer quem é esse Deus. Porque se você conhece quem é esse Deus, automaticamente você vai conhecer quem é você. Sim ou não? Porque se ele disse que eu sou a imagem e semelhança dele, então, o que eu percebo na primeira camada da identidade é que eu preciso procurar conhecer quem é Deus. Porque no momento que eu conhecer quem é Deus, eu vou saber quem sou eu. E nada do que vier contrário àquilo que Deus disse vai me abalar. E nem vai me tirar o brilho daquilo, do valor, a dignidade, o significado daquilo que realmente eu sou, né? Então, nessa primeira camada da nossa identidade, o que a gente precisa fazer? Entender o que Deus fala sobre mim, que eu sou a imagem e semelhança dele, e que eu nasci para governar sobre todas as coisas dessa terra, e que eu sou livre. Gente, olha que coisa mais linda! Eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo. Então, assim como a forma como ele faz as coisas, a forma como ele vê as coisas, é a mesma forma que eu posso fazer e ver também. Então, se eu começo a fortalecer essa camada, porque, gente, essa é a única camada que você pode ter certeza, mas ela não é tão fácil de aceitar. Às vezes a gente fala de boca que aceita essa verdade, mas lá no fundo do nosso coração, a gente não aceita porque a gente não se comporta como alguém que é a imagem e semelhança do Criador. Sim ou não? Quando a gente tem certeza que a gente é a imagem e semelhança do nosso Criador, a gente vira uma pessoa vigilante, 100% vigilante, porque eu fico comparando se o meu comportamento está igual ao do Senhor, se eu estou pensando igual ao Senhor, se o que eu estou sentindo é igual ao que o Senhor sente, né? Então, meninas,
Esse é o primeiro verso que você tem que guardar com todas as forças do seu coração aqui nessa noite, porque ele vai te ajudar a tirar o foco do pecado, porque você vai ver aqui o plano original, o pecado já é a deturpação desse plano, mas existe um plano que é original, que é eu e você refletirmos a glória de Deus aqui nessa terra. E como que a gente pode refletir a glória de Deus aqui nessa terra? Aprendendo sobre ele, iniciando o nosso processo de resgate, porque vocês vão perceber na segunda camada que o pecado veio e deturpou esse plano original, né? Mas esse plano original, manter o foco nesse plano original, vai tirar o nosso olhar do pecado e vai colocar o nosso olhar na amizade com Deus. Na amizade que a gente precisa desenvolver com o nosso Criador para cumprir esse propósito que ele colocou aqui, que é governar sobre todas as coisas dessa terra, inclusive sobre mim mesma, que entra aí a parte da inteligência emocional, né? Então, meninas, foco no plano original e na amizade com Deus, tá certo? A segunda camada, essa é a primeira camada, você não pode esquecer. Se ela estiver fortalecida, ela vai ser a base para que você consiga transitar sobre todas as outras camadas com sabedoria e adquirindo, assim, dia após dia, a gestão e a inteligência, a tão sonhada inteligência emocional que a gente precisa, para lidar com as circunstâncias da vida, né? Para lidar com o que nos acontece. Porque, sabendo desse projeto original, o que a gente faz? A gente ganha poder de decisão. Porque Deus disse primeiro que a gente era livre e que a gente era igual a Ele, né? Então, toda vez que a gente perceber que a gente não está igual a Ele, a gente tem o poder de acionar a nossa decisão pela nossa liberdade que Ele nos deu, não é? Então, a segunda camada da nossa identidade, nós vamos ler lá em Romanos 12:3, tá? Já abre aí sua Bíblia, porque a gente vai ler Romanos 12:3, tá certo? Como eu queria ouvir vocês dizendo, tá certo. Então, só para a gente, antes da gente passar para a segunda camada, oi? Tá certo. Tá certo. Tá certo. Antes da gente passar aqui para a segunda camada, eu quero dizer a você que a primeira camada é a única certeza, tá? É a certeza que você tem que ter. É nela que você tem que acreditar, é nela que você tem que apegar. E apenas aceite. Aceite que você é a imagem e semelhança do Criador. Aceite. Você é filha amada do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Aceite, meninas. A segunda camada, gente, ela já é como eu me vejo, certo? É da autoimagem. A primeira é como Deus me vê, através do projeto original que ele traçou. A segunda é a da autoimagem, é como eu me vejo. E essa camada, ela tem um probleminha. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós já nascemos de pais pecadores. E a forma como eu me vejo, ela depende da forma, das crenças que foram produzidas em mim a partir da criação que eu tive com os meus pais, a partir das pessoas que eu confiava, como professores, familiares. Então, ela é baseada numa crença que foi inserida em mim através das pessoas que eu confio, né? Que são meus pais, professores, mestres, as pessoas que participam, cuidadores, babás, que participaram da nossa criação e que foram já introduzindo as suas deficiências, suas debilidades, suas próprias crenças e nos distanciando desse projeto original, que é o projeto de Deus. Nem todo mundo teve a oportunidade de nascer num lar cristão, né? De pais que reforçavam essa certeza de que somos imagem e semelhança do Criador. Então, muita gente cresceu ouvindo coisas desagradáveis, como você é incompetente, você é desorganizado, você não presta para nada,
Então, muitas de nós cresceu em ambientes, né, em situações, teve experiências que distorceram a primeira camada da nossa identidade, que foram produzidas que produziram crenças em nós a partir de experiências, muitas delas não agradáveis, né? Muitas delas que implantaram em nós crenças que hoje pode estar até dominando nossa vida, impedindo que a gente viva o projeto original do Senhor. Então, nessa segunda camada, da minha autoimagem, eu preciso trabalhar ela como? Realinhando a visão que eu tenho de mim mesma com a visão que Deus tem de mim. Ressignificando experiências negativas que eu vivi no passado, não é? Edna, seu áudio está fechado. Opa, desculpa, gente, eu esbarrei aqui, vou ler de novo. Em Romanos 12:3, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode acompanhar, diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Então, que fé é essa? A fé no projeto original. A fé de que Deus está trabalhando em mim para que eu seja a imagem e semelhança dele. Então, esse é o momento de você abandonar padrões pré-estabelecidos por qualquer sistema ou por qualquer pessoa que tenha passado por sua vida, porque também tem as questões culturais, né? O nosso próprio país tem muitas coisas que você acaba enraizando, tem aquelas questões do jeitinho brasileiro, né? Vocês já ouviram falar, né? Então, tem questões culturais envolvidas. Tudo isso vai abarcando a imagem que a gente tem de si mesmo e ofuscando em nós a imagem que Deus tem de nós e a que Ele quer construir em nós, não é? Então, é o momento da gente abandonar a vergonha, abandonar a culpa, a condenação, se aceitar com gratidão, né? Entendendo que você é única, que você é exclusiva, que só você tem a sua digital, que só existe a sua íris do olho, só você tem esse jeito, só você tem esse cabelo, essa pele, essa voz, só você, não existe outra igual, entendeu? Só você. Então, é o momento de você se assumir de verdade como filha amada do Deus vivo e começar a se questionar, analisar a sua vida, ver o que está alinhado com o projeto original de Deus, o que eu tenho feito pela minha vida espiritual, né? O que Deus deseja para a minha vida espiritual, qual é a nota, o que Deus deseja para a minha saúde, o que Deus deseja para a minha relação familiar, com meus filhos, com meu esposo, com minha família, para a minha profissão, né? O que Deus deseja para cada área da minha vida, como foi que Deus desenhou, como é que ele seria, o que ele faria, o que ele pensaria, e começar a equalizar essa visão que a gente tem hoje de nós mesmas hoje com o projeto original de Deus, né? Quando a gente faz isso, a gente começa a eliminar da nossa vida tudo aquilo que não faz mais sentido, toda aquela bagagem. Lembra quando Jesus disse: traga seus fardos, me deposite nos meus pés, né? Que meu jugo é manso, eu sou suave. Então, amadas, é isso que Deus quer. Esses fardos que foram colocados sobre nós, muitas vezes através dos nossos pais, que não tinham muito entendimento, devemos honrá-los sim, respeitá-los sim. Afinal, se não fosse eles, a gente não existiria. Por pior que seus pais tenham sido, a gente precisa entender o quê? Só a combinação deles era capaz de me gerar. Não existe outros pais que pudessem combinar e me gerar. Só os meus. Então, queira ou não queira, eles nos deram o principal, que foi a vida. É nisso que a gente deve focar, perdoar, né?
e ressignificar. O que é ressignificar? É criar novas experiências que suprimam as experiências ruins que você teve no passado. Porque a palavra de Deus diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como é que a gente transforma pela renovação da nossa mente? Tendo novas experiências, se permitindo viver novas experiências. Que aí vem a quarta camada a terceira camada da nossa identidade, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, gente, que eu falo aqui, não é aquele autoconhecimento que as pessoas vivem falando por aí, mergulhar para dentro, não sei o quê. Não. O autoconhecimento é a disposição de sair do lugar. O que gera autoconhecimento de verdade na gente? É a gente experimentar fazer do jeito que Deus mandou fazer, mesmo sem entender. É a gente ir lá e fazer sem questionar, apenas confiando. Lembra lá em Gênesis 12:1, quando Deus disse lá para Abraão, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, lembra a segunda camada? Aqui é a hora de sair da terra dos seus pais, ali do domínio dos seus pais, porque apesar do amor que seus pais dedicaram, mas quem define realmente quem você é o que Deus diz. Então, assim como Deus fez com Abraão, ele está te chamando, mulher, sai que eu vou te mostrar uma nova terra. Lá em Provérbios 14 diz o seguinte, a sabedoria do prudente é entender seu próprio caminho. A sabedoria do prudente é entender seu próprio caminho. Como que a gente vai entender nosso próprio caminho? Apenas saindo do campo da teoria para a prática. A gente só vai entender que o que Deus disse funciona se a gente fizer. Se na hora que aquele sentimento tóxico chegar batendo na sua porta, você se lembrar daquilo que você aprendeu lá na primeira camada sobre a identidade do seu Criador, que te fez a sua imagem e semelhança, é você resgatar esse aprendizado da primeira camada e dizer assim, não, eu não aceito que esse sentimento me domine e eu vou fazer como Deus mandou, porque eu sou a imagem e semelhança dele. Mesmo estando certa, você ir lá e pedir perdão, sabe por quê? Porque Deus mandou. E aí lá você vai experimentar o que acontece quando você faz quando Deus mandou. Aí é a hora que você vai gerar o autoconhecimento. O autoconhecimento é você abrir mão, sabe de quê? Da arrogância, do orgulho, da sua própria, até muitas vezes da sua própria reputação, para atender aquilo que Deus mandou você fazer, para agir segundo a sabedoria suprema do seu Criador, né? Então, é nesse momento, é enfrentar os desertos da vida, se movimentando, sem se paralisar. Autoconhecimento tem a ver com ação, tem a ver com produzir resultados, sabe por quê? Porque a gente só conhece os nossos limites, a gente só conhece aonde a gente é capaz de ir, de chegar quando a gente se coloca em ação. Deus, muitas vezes, ele não vai nos revelar, como ele não revelou para Abraão, o próximo passo, a terra, onde ele só vai dizer o próximo passo, o que você precisa saber para caminhar dia a dia. Ele não já vai te revelar tudo, agora esteja em movimento, porque com certeza você vai chegar na terra que Deus vai te mostrar. O que a gente precisa é estar em ação, saindo do lugar, entender que a gente precisa se movimentar na direção daquilo que Deus falou. A outra camada da nossa identidade, a quarta, ela tem a ver, gente, com o nosso corpo, tá? O nosso corpo, o nosso raciocínio, o nosso QI, né? O coeficiente de inteligência, de intelecto, nosso coeficiente intelectual. E o nosso corpo, gente, a gente precisa entender. Nós vamos ver que agora tem mais 3 camadas e elas estão relacionadas a corpo, alma e espírito. Corpo, mente e espírito. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele é um veículo.
um veículo que precisa ser bem cuidado. Eu não sei quantos de vocês aqui têm um veículo, uma bicicleta, uma moto, eu não sei. Mas existem cuidados que você tem que fazer com seu veículo para que ele possa te levar onde você quer. Sim ou não? Se você tem uma moto, um carro, você tem que trocar o óleo periodicamente. Você tem que colocar combustível periodicamente. E se ele está dizendo que o combustível é gasolina, você tem que colocar gasolina, porque se você botar diesel, ele vai falhar, ele não vai te levar, não é? Então, o nosso corpo, ele é um veículo que precisa ser bem cuidado, porque se ele desmoronar, ele não consegue te levar para onde você quer ir. Você tem que entender que seu corpo é um veículo, que saber que esse veículo, que se esse veículo ele for autônomo, ele vai ser guiado por um volante programado pelo que já passou, né? Porque nosso cérebro é como se o corpo fosse o veículo e o volante fosse o cérebro. Então, se você deixa aquele volante ali desgovernado, ele vai agir de acordo com o que está programado. Então, entender isso faz a gente entender o quê? Que a gente precisa ensinar nosso cérebro a se comportar da maneira que a gente quer para chegar ao projeto original. Porque o cérebro, gente, ele é uma máquina. Ele é uma máquina que existe dentro de nós para quê? Para nos defender, para garantir a nossa sobrevivência. Então, ele tem sistemas automatizados dentro dele. Por exemplo, quando você vai escovar os dentes de manhã, amada, você não fica pensando, decidindo nada, já está tudo ali automatizado, você já vai, escova, você não tem que tomar mais decisões. Sim ou não? Quando você vai amarrar um cadastro, coisas que você já faz no dia a dia, seu cérebro ele vai automatizando. Repetições, coisas que você vai repetindo, o cérebro começa a colocar como sendo algo automático. Então, nós precisamos muito ter cuidado com aquilo que a gente vem repetindo. Por quê? Porque aquilo se torna algo automático na nossa vida e muitas vezes a gente nem percebe e começa a perder o domínio, o governo, a gestão. Então, a gente precisa ensinar nosso cérebro a se comportar de acordo com o projeto que a gente quer resgatar, o original de Deus para nós. Abandonar aquilo que é condição e começar a tomar decisões, certo? Porque muitas vezes a gente olha para a nossa condição atual e diz, mas não tem jeito. E se conforma com ela. Quando não é isso que Deus quer. Deus diz, sai da tua terra, haja. Faça alguma coisa, porque eu estou com você, eu vou te mostrar outra terra maravilhosa, lugares inimagináveis. Agora você precisa agir, você precisa ter o seu primeiro passo. Porque lá em 1 Tessalonicenses diz assim, 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 5, diz assim, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominados pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Quando você olha para o seu corpo hoje, mulher, o que é que você sente? Você sente satisfação? Você sente alegria? Você sente vigor? Você sente juventude? Você sente disposição? Olha para o seu corpo. Fique em frente ao espelho. O que é que você sente? Se você não se sente bem, está na hora de você começar a agir. Está na hora. O ano passado, após aprender sobre todas essas coisas, eu não sou especialista nessas coisas, gente, mas eu tive experiências relacionadas após os aprendizados que eu investi. Quando Deus contempla uma intenção no seu coração, Deus contemplou que eu estava com sede de aprender coisas novas, de ter minha mente transformada, e Ele foi colocando diante de mim aquilo que eu precisava, na linguagem que eu precisava, porque Deus é um Deus pessoal. Ele vai falar com você na linguagem que você precisa, Ele vai usar o que você precisa. Se for preciso usar uma jumenta, Ele vai usar, mas Ele vai falar com você quando Ele sondar que a intenção do seu coração é ser quem Ele planejou que você fosse. Edna. Então, oi.
por favor, se não for te pedir demais, dá só uma palhinha do teu testemunho, já que você passou por esse aspecto aí do corpo. Enquanto Sim. você... Eu só estou dizendo isso porque eu convivo de pertinho contigo, acompanhei bastante as experiências e as mudanças, e eu sei que você poderia, assim, estimular muitas meninas através do testemunho. Aí você conta só uma pontinha do que aconteceu, como estava o seu peso, como você se encontra hoje. Fique em pé aí para a gente dar uma olhada. Almejar também, né? Alcançar esse padrão. Meninas, eu estou dizendo isso aqui porque, assim, quem viu Edna e quem vê Edna, que convive com ela, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Ela está falando de uma teoria que ela vivenciou a prática na íntegra. Então, eu quero até pedir perdão por estar interrompendo, mas seria injusto eu deixar ela passar só com a teoria sem que ela dividisse conosco um pouco dessas vitórias. Sim, meninas, olha, e assim, como a Gilmara falou, né? Eu passei por um processo, eu participei, na realidade, de vários seminários de inteligência emocional, que eu queria aprender mais sobre essas questões. E aí lá tinha uma ferramenta, né, que que foi utilizada, que você sentava para escrever sobre todas as áreas da sua vida. E aí eu fiz essa questão, né, escrevi como é que estava todas as áreas da minha vida. E depois, a outra parte da ferramenta era o reescrever da forma que eu gostaria que tivesse, como se já estivesse acontecendo, certo? Então eu fiz eu apliquei essa ferramenta, né? E foi muito importante para mim, porque, como eu falei para vocês no início, ter consciência do seu estado atual é o primeiro passo, entendeu? Então, se tem algo que eu possa dizer para vocês hoje escreva sobre tudo que te aflige. Coloca no papel, abre o coração. Se você não consegue orar falando, escreva. E aí você vai colocando ali como é que está a sua saúde, como é que está a sua vida espiritual, como é que está a sua relação com seu marido, com seus filhos. Coloca com riqueza de detalhes, bota tudo para fora, entendeu? Bota com verdade, olha com verdade para a sua vida. E assuma a sua real condição diante de Deus, porque não há nada mais poderoso do que isso. Porque quando você confessa e diz a Ele, Deus, eu quero deixar, eu confesso ao Senhor aqui e eu quero deixar, me ajuda. Ele entra com o poder dele. E aí, das áreas da minha vida, né, são 11 áreas que são trabalhadas, e eu decidi que o ano passado eu iria dar um hiperfoco na minha saúde. Porque, como a própria mensagem adventista diz, a mensagem de saúde, ela é, sem dúvida nenhuma, a porta de entrada para você reorganizar todas as coisas da sua vida. Se tem uma área que eu acredito que, se você tiver que escolher para começar, comece por essa. Porque quando você revigora as forças do seu corpo, é como eu falei com vocês, ele é um veículo. Quando ele está pronto, quando você deixa seu corpo pronto, você não tem mais preguiça. Você tem disposição. Você acordava 8, agora você quer acordar 5. Você muda a sua visão da vida porque você quer mais. Você quer mais de Deus, você quer mais daquilo do novo que Deus tem. Então, como eu dei esse foco na minha saúde, eu disse, não, eu vou dar... Eu entrei num grupo de desafio, né? Primeiro eu fiz um quadro dos sonhos para minha saúde e coloquei lá o corpo de uma mulher que eu achava bonita e que eu queria ter igual. Coloquei os lugares que eu quero ir relacionados à minha saúde. Coloquei os 8 remédios naturais, que é o que eu quero para a minha vida. Fiz o quadro do que eu queria, né? De nutricionista, de personal trainer. Eu ainda não estou com tudo, mas está lá no meu quadro e eu olho para ele e eu digo, eu vou conseguir. E aí eu vou mudando minha perspectiva. E aí eu coloquei a foto dessa personal trainer, né? Eu digo, aí falei com ela e tudo, ela cobrava, sabe quanto? R$800 por mês. Aí eu disse, ai meu Deus. Aí eu disse, tá certo. Mas não tirei ela do meu quadro dos sonhos, não. Eu digo, tudo é possível aquele que crê. E deixei. Aí quando daqui a pouco ela lançou um desafio no Instagram dela, R$59. Eu digo, pronto, já vou me conectar com ela por aqui. Eu não tenho os 800, mas eu tenho 59. E aí entrei nesse desafio dela, foram 21 dias, né, de exercício. Eu ali fora de forma, cada exercício pesado. Eu disse, meu Deus,
que desespero. Mas eu disse, eu não vou desistir, como fazia do meu jeito, sabe, assim, quando não conseguia, eu fazia o tanto que eu conseguia, voltava, eu digo, eu vou fazer os 21 dias, faça chuva, faça sol, e fiz. Ela não trabalhava só o exercício, era bem interessante o desafio dela, porque ela trabalhava também algumas atividades emocionais e tudo mais, e foi muito bacana. Aí foi a porta de entrada, né? Aí só nesse desafio dela, assim, eu já comecei a ver a transformação no meu corpo. Foram 21 dias, eu digo, eu vou repetir. Ela já tinha encerrado, né, os grupos e tal, eu digo, mas eu vou repetir, porque ela deixou as aulas gravadas, repeti o desafio e depois continuei, assinei um outro portal e continuei, ó. Eu digo, eu não vou, nunca mais eu desisto. Mudei minha alimentação, eu digo, alimentação. Eu não fiz grandes absurdos de mudança. Eu sempre gostei muito de verdura, fruto, eu não sinto dificuldade. E aí eu disse, agora eu vou mexer na quantidade. Eu vou comer tudo que eu gosto, não vou ser radicalizada em nada. Vou começar a inserir aquilo que é mais importante para o meu corpo e só vou me governar na quantidade. E pronto, amadas. Resultado, eliminei 10 quilos, tá? Isso começou em julho do ano passado. Em dezembro, eu já tinha eliminado 8 e agora eu já eliminei 10. Então, assim, louvado seja Deus por todas as coisas que Ele é capaz de fazer por aquelas que decidem, né? Como eu falei no início, a decisão. A gente não pode sair daqui sem a decisão de resgatar o projeto original de Deus para a nossa vida. Vamos, meninas, olhar para todas as áreas da nossa vida, ver tudo aquilo que está desalinhado e começar a alinhar. Agora eu quero dizer a vocês uma coisa. É fácil? Não, mas é simples. Porque as coisas de Deus são todas simples, tá? Tudo que Ele ensina é simples de fazer. Só que não é fácil ser constante. Não é fácil você se manter fazendo. Eu já tive recaídas, eu já passei uma semana sem fazer nada, mas eu volto lá nas coisas que eu escrevi, nos meus quadros do sonho. Quando eu vejo que eu tô vacilando, eu volto lá. Eu fiz uma declaração, um manifesto mesmo assim, sabe? Pessoal. Se der tempo, nem dá tempo mais, né? Eu poderia até ler para vocês depois, assim, eu vou lá e leio, né? Só para você, uma palhinha. O meu manifesto começa assim, ó. Como é? Falhou aqui, peraí. Edna, enquanto você lembra, deixa eu fazer uma proposta para as meninas. Certo. Meninas, vocês, por favor, me mostrem aí, assim, com um joinha, se vocês conseguem ficar até às 21h30, para a gente ouvir mais um pouquinho, porque essa menina aí transborda, viu? E a gente tem que... Bota um joinha para me ver se vocês conseguem ficar até às 21h30. Eu ficaria mais, mas eu tenho... Quase terminando já, viu? Vou entrar aí nesse... Passa um joinha aí, só para me entender se dá certo ou não. Eu vou passar aqui pelas telas. Vai fazendo, não baixa o dedo agora que eu preciso compreender se temos tempo para ir às 21h. Vai, fica com o dedinho levantado, porque eu estou passando pelas telas. Edna, pode ir, minha filha. Pode prosseguir, né? Então, meninas, olha, uma coisa muito poderosa é escrever, gente. Gente, vocês precisam adotar o hábito de escrever sobre tudo que vocês sentem, sobre o que vocês pensam, porque é muito poderoso. Quando a gente escreve, é como se a gente estivesse assumindo um compromisso com a gente mesmo, entendeu? É como se a gente estivesse ali fazendo um contrato. Então, eu fiz vários contratos comigo e quando eu quero quebrar uma cláusula, eu vou lá, eu volto no contrato e eu digo, não, você está descumprindo o contrato, como assim? Né? Você vai pagar multa. E aí, assim, ó, minha declaração, né, de fé, eu coloquei assim, seguirei avançando em fé. Não importa o que aconteça, desistir não é uma possibilidade. Me lembrarei todos os dias que a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Respeitarei a naturalidade das coisas e reforçarei minha capacidade em Cristo.
Quando algo sair do planejado, serei resiliente, permanecerei firme na certeza de que nada pode me impedir. Curtirei cada etapa do processo, pois eu sei que a única coisa que eu tenho é o agora. Me alegrarei e celebrarei todo e qualquer resultado, sem jamais desviar meu olhar do alvo. Serei quem Deus quer que eu seja, farei o que Ele quer que eu faça e terei o que Ele quer que eu tenha. Toda vez que eu quero vacilar, eu volto aqui no meu contrato. Façam contratos, meninas, com vocês, para cada área da sua vida. Então, entendeu que o corpo, que seu corpo é o veículo, agora você precisa entender que você tem que cuidar dele, né? Que você tem que ensinar seu cérebro a se comportar, você tem que abandonar as condições e viver por decisões, tá? Às vezes sua condição é uma, mas qual a decisão que você pode tomar hoje para avançar um pouco naquela condição que foi imposta a você? Né? Aquilo é a condição que você está no momento, mas ela não precisa ser eterna, menina. Você tem, sim, as ferramentas que você precisa para mudar e construir uma nova realidade. Você tem o poder de Deus à sua disposição. Você tem o caráter de Deus impresso na sua alma, que é a quarta camada da sua identidade. Quinta, né, gente? A quinta. A quinta camada da sua identidade é a sua alma. O que é a sua alma? É, se não a essência do próprio Deus em você. Não tem aquele verso que diz assim, por que te abates, ó minha alma? Eu ficava sem entender. Por que nossa alma se abate? Quando a essência de Deus está sendo ofuscada pelas circunstâncias, quando a impressão do que é divino, que é feita na sua alma, ela começa a ser rabiscada pelas circunstâncias, pelos problemas, pela crise, seja pelo que for de fator externo, a sua alma se abate, né? Na alma é que reside as suas emoções, é ali que tem o seu coeficiente de emocional. Então, a alma é o piloto, porque como a essência de Deus ela está impressa na nossa alma, é nossa alma que tem que governar. Ela sabe aquilo, no fundo, ela sabe aquilo que deve ser. Pode observar, muitas de nós sabemos o que tem que ser feito, mas às vezes a gente não faz, e é aí onde a nossa alma se abate, porque está em desalinhamento com a essência do nosso Criador. Então, a gente precisa alimentar e renovar a nossa mente, a nossa alma, aprender mais a gerir. Olha para Jesus. Olha como ele lidava com cada circunstância, com cada pergunta, com cada acusação. Olha para Cristo, como ele lidava com aquelas pessoas más, com aquelas interferências que queriam tirar o brilho do propósito que ele tinha. Olha para Cristo, vê se ele deixava algo desviar o olhar dele do propósito que ele veio cumprir aqui. Ele não deixava nada abalava. Ele estava com um olhar fixo no alvo. Ele tinha um propósito, apresentar Deus à humanidade, redimir a humanidade, morrer pela humanidade. Nada do que foi colocado no seu caminho foi capaz de desviar o olhar dele desse propósito. Então, minhas amadas, lá em Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que verso poderoso. Amadas, por que a gente se conforma em viver a mesma coisa todo dia? Deus tem algo novo para nos dar todos os dias, mas a gente não se dispõe a ir na presença dele buscar. Já está tudo disponível para a gente, ele já entregou. Eu ouvi uma frase que me impactou muito, disse, por que você fica pedindo tanto a Deus? Porque por acaso você pede a seu pai para abrir a geladeira e comer? Tudo que Deus tem é teu, já é teu, toma posse, criatura. Toma posse do que é teu, você é filho. Quem pede é coisa de quem não tem intimidade. Porque você não pede a seu pai para abrir a geladeira e comer o que você tem vontade. E por que você fica... As suas orações só se resumem em petições, petições, petições e mais petições. Acaso você não tem intimidade com seu pai para ir lá e tomar posse do que ele já te entregou? E eu ouvi isso, eu fiquei super impactada. Eu disse, realmente, meu Senhor, tudo é meu, o Senhor é meu pai, tudo que o Senhor tem é meu. Eu sou a tua imagem, a tua semelhança. Eu não posso aceitar nada menos do que o Senhor desenhou para mim.
E eu vou lutar com todas as forças do meu coração para ter tudo aquilo que o Senhor traçou e planejou para a minha vida. E eu tomei essa decisão, amadas, e é a decisão que eu quero que vocês tomem aqui essa noite, de assumir o governo, de assumir o compromisso de alimentar e renovar sua mente. Gente, hoje em dia tem conteúdo para tudo. Às vezes a gente passa dias, meses, anos sofrendo com uma coisa que a gente já poderia ter ido buscar ajuda. Mas o orgulho, a arrogância, às vezes orgulho até espiritual, impede de você buscar, de você receber algo. Às vezes você se achando melhor porque é adventista do 7º dia. Eu aprendi coisas maravilhosas com uma pessoa totalmente improvável, que muitos não dariam nem crédito. Entendeu? Então, assim, abra a sua mente, expande a sua mente. Deus usou até jumento para falar. Então, tem muita gente aí, sim, preparada para nos ajudar em coisas que a gente precisa e que muitas vezes a gente não pede ajuda porque a gente é orgulhosa, a gente é arrogante. Eu não sabia me vestir direito, mas depois que eu comecei a cuidar do meu corpo, eu senti essa vontade, eu disse, eu quero me vestir melhor. Quando eu coloquei o projeto para emagrecer, lá na minha meta eu coloquei assim, ó, o meu porquê. Ela mandava você colocar o porquê. Porque eu quero refletir a glória de Deus. Então, eu tinha um porquê muito bem definido. Nada poderia me parar. Era um porquê firme, era um porquê substancial. Né? Eu queria refletir a glória de Deus. Eu quero refletir a glória de Deus em tudo. No meu olhar, nos meus gestos, no meu jeito de me vestir, no meu trabalho, na minha forma de me comportar, numa resposta que eu dou. Eu quero refletir a glória do meu Criador. Então, eu coloquei isso na minha mente. Então, toda hora que eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e renovo a minha mente. Eu li um livro de Mary Kondo, especialista em organização, que é assim, isso me traz alegria. Então, lá no livro, ela ensinava a tirar da sua casa tudo aquilo que não te trazia alegria. E foi tão libertador, foi tão gostoso ir tirando aquelas coisas, aquele monte de bagulho. Às vezes a gente vai juntando um monte de coisa. Então, ela não é adventista, gente, mas ela é uma pessoa usada por Deus. Ela ajuda diversas pessoas a organizar suas casas. Então, assim, sai do quadrado, sai da limitação, sai. Eu até postei no meu Instagram ontem uma brincadeira, né, de ligar 9 pontos com 4 retas. E tá até lá, quem quiser conferir meu Instagram, eu sou Edna Torres. Sai do quadrado. Deus quer te mostrar uma terra maravilhosa, mas você não sai do seu quadrado para ver. Então, como é que você vai ver? Ele disse, sai da tua terra. E aí, depois que você entende que a sua alma, ela é o piloto. Muita gente está sendo controlada pelo corpo. Imagina um veículo sem piloto, desgovernado, morro abaixo. O que não acontece? Muita gente está sendo dominado pelo corpo. Está automatizado. O corpo é que define tudo. Tem preguiça, não faz. Tem vontade de comer tudo que é gorduroso, vai lá e come, se lambuza. Então, o corpo é quem comanda? Seu corpo é quem comanda, não você tem um piloto, é a sua alma. Sua alma é a essência de Deus em você. Então, bota essa alma para governar a sua vida, para decidir de acordo com a vontade de Deus aquilo que tem que ser feito e fazer. E a outra camada, a penúltima, é onde reside a sabedoria. É o seu espírito. É ali onde você pode receber a sabedoria do alto. É ali onde está registrado o propósito de Deus para a sua vida. O espírito é como se fosse a estrada. Lembra que eu falei? O corpo é o veículo, a alma é o piloto e o espírito é a estrada. Então, é ali onde mora o coeficiente de sabedoria. E o que é preciso para ativar essa camada da minha identidade? Relacionamento com Deus. Acessar a sabedoria através da palavra de Deus. É aqui onde está a sabedoria. Quando você acessa a sabedoria através da palavra de Deus, você descobre o seu propósito. O que é o seu propósito? É a sua forma de servir. Porque todo mundo fala de propósito, é tanta gente falando de propósito. O propósito único do universo é servir. Servir. Cada uma vai ter seu jeitinho de servir. Gente, você não precisa copiar o de ninguém. Você tem o seu único e exclusivo, baseado em tudo que você é, em todas essas camadas que Deus constituiu em você. Descubra o seu.
O seu jeitinho, ele com certeza tem a ver com coisas que você já venceu, coisas que você já superou. Comece a usar isso a favor daqueles que ainda não venceram. Você não precisa ser perfeita para esperar, para começar a falar. Eu estou falando de coisas que eu já vivi, mas eu não estou perfeita. Eu estou no processo. Eu estou na caminhada. Às vezes eu caio, às vezes eu levanto. Eu sou como você. Mas eu estou decidida a refletir a glória de Deus. Percebe? Então só tome essa decisão. Porque você vai ver as coisas mudar na sua vida. Quando você começa a acessar a sabedoria, tudo parece ficar claro para você. Tudo começa a ter clareza. Você começa a receber novo direcionamento. Você para de querer fazer tudo e se concentra em fazer apenas aquilo que você veio para fazer. Não tem, às vezes a gente não tem aquela mania de fazer tudo, ficar que nem barata tonta, né? Vai para lá, vai para cá, um chama, outro chama. Gente, concentra no que você tem. O meu propósito vai ser completado pelo de Gilmara, que vai ser pelo de Regina, que vai ser pelo de Eliane, de Fabiana, de Ana Lúcia, de Manuel, de Andréa Carla. E aí ele vai se juntando propósito com propósito, aí gera o quê? Unidade. Lembra lá quando teve a Torre de Babel, que Deus falou assim, eles estão em unidade de linguagem, eles vão conseguir fazer o que eles quiserem. Vamos confundir a língua deles. A unidade é poderosa para fazer tudo o que a gente quer. Tudo que a gente desejar. E se a gente estiver em unidade, debaixo do propósito de Deus, não tem quem possa com nenhum cristão, amado. Não tem. Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Acaso é esse Deus mentiroso? Por que, irmã, você aceita menos do que isso para a sua vida? Eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade, não. Eu estou falando aquilo que Deus te prometeu e que você não toma posse por um simples bloqueio de religiosidade, porque falam de teoria da prosperidade, não sei o quê. Não. Tem gente que está usando isso para trocar, mas Deus quer que você prospere sim. Deus te fez para ser produtivo e quem é produtivo não tem como não prosperar. Não tem como. Então, amada, comece a ver como você pode plantar. O que você pode plantar? O que você pode plantar para frutificar? Concentre em fazer aquilo que tem a ver com o seu propósito. Não fica olhando, tem uma pessoa cantando, porque eu tenho que aprender a cantar, porque lá na frente é mais bonito, porque não sei o quê. Não. Às vezes Deus te chamou para ficar lá na recepção, pegando na mão, você tem um jeitinho que é só seu, as pessoas quando entram, elas se sentem acalentadas, às vezes você tem um jeitinho de falar, uma voz, algo em você, que é só seu, só você tem, Deus quer usar para abençoar outras pessoas. E você precisa descobrir o que é isso. E como é que você descobre? Acessando a sabedoria. Como é que você acessa a sabedoria? Através da palavra de Deus, de relacionamento. Então, essa é a 6ª camada da sua identidade. Gente, vocês percebem que se a gente ficar, por exemplo, não, eu vou decidir ficar só com a camada do espiritual. Vai fracassar. A sua identidade é composta de 7 camadas. Não adianta você achar que é um ser espiritual e você não olha para essas outras coisas que eu falei para você. Não adianta. Você não vai alcançar a sabedoria sem as outras camadas da sua identidade ter sido ativadas. Não adianta. Não adianta. E aí, amadas, a última camada da identidade, quando você consegue construir com Deus, transitar por todas essas camadas e ir fechando cada uma delas na sua vida, você entra na 7ª camada, que inclusive reflete muito bem até o descanso sábado, né? Que é a camada da plenitude, do descanso, do desfrute. É quando você chega na 7ª camada, é quando você se sente plena. Você consegue descansar no Senhor. Pode estar acontecendo o que for. Você está descansando no Senhor. Descansar no Senhor, meninas, não é sentar a bundinha no sofá e cruzar as pernas e ficar lá esperando Deus fazer, não, viu? Descansar no Senhor é se colocar em ação na certeza de que o poder de Deus vai ser derramado para suprir tudo aquilo que a sua ação não for capaz de fazer. Amém? Então, meninas, como eu queria ouvir amém!
Então, meninas, a 7ª camada é quando você recebe tanto de Deus, tanto, que você não dá conta de segurar só para você. Então, você começa a fluir copiosamente, você não consegue viver sem transbordar, sem afetar positivamente a vida de outras pessoas, das pessoas que estão à sua volta. E aí você começa a entrar num círculo virtuoso de receber de Deus, plantar, cultivar, colher, receber, plantar, cultivar, colher. E aí você cumpre o que a Escritura diz. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aí a sua identidade está completa e você agora se tornou um gestor da sua vida. Um gestor. Gente, resumindo, essa parte da corpo, mente, alma e espírito, você precisa entender que seu corpo é submisso à sua alma. A sua alma é submissa ao seu espírito. E o seu espírito tem que viver diariamente em conexão com o Espírito de Deus. Amém? Para que todas essas camadas fiquem completas na sua vida. E aí sim, você vai poder dizer que alcançou a tão sonhada inteligência emocional. Porque não existe, na realidade, todos os cientistas do mundo podem dizer, falar todas as teorias do mundo sobre inteligência emocional. Mas eu, como cristã, e você, não creio que exista inteligência emocional sem que todas essas bases estejam construídas na nossa vida. Que Deus te abençoe fortemente, que você possa sair daqui nessa noite com a sua decisão tomada de refletir a glória de Deus, de não permitir que seu corpo governe mais sobre a sua mente, sobre a sua alma, sobre aquilo que você deseja. Trace o que você deseja, se comprometa com isso, com todas as forças do seu coração, da sua alma, com toda a intenção, porque a palavra de Deus diz que ele sonda as intenções. Quando Deus sonda uma intenção que está alinhada ao plano original dele, é impossível que isso não se realize, porque se Deus já te deu a visão, ele vai te dar a provisão. Então não se preocupe, meninas. Deus vai fazer acontecer na sua vida exatamente aquilo que você colocar em intenção. Olha para todas as áreas da sua vida. Trace um plano para que elas reflitam a glória de Deus. E você vai ver. Comece a agir. Clame pelo poder de Deus e você vai ver a glória de Deus manifestada na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a gente possa continuar crescendo juntas. E que a gente possa cumprir o principal propósito da mulher, né, de Provérbios 31. Não esqueça, Satanás tem usado muitas mulheres para desconfigurar a figura do homem nos lares. Muitos querem tomar até o lugar do homem. Eu já fui usada por Satanás. E quando a gente foge do nosso propósito, que é ser auxiliadora, a gente não tem que tomar o lugar do nosso marido, a gente tem que ser auxiliadora, a gente começa a ter angústia de alma, a se frustrar. Então, amadas, o nosso propósito é diferente do propósito do nosso marido e a gente tem que se concentrar no nosso. Qual é o nosso? É esse que a gente tem que cumprir. Edna, como você havia pedido, nós vamos colocar aqui Melissa Barcelos para as meninas selarem essa mensagem. Amém. De forma individual, refletindo sobre o aprendizado que tivemos. E, posteriormente, a música de Melissa Barcelos. Então, você vai nos abençoar, tá? Com uma oração para que nós possamos ser efetivas, praticando o que nós aprendemos hoje, tá bom? Tá bom. E, posterior à sua oração, quem tiver alguma perguntinha, já pode ir botando aí no chat, você já vai passando o olho e já vai dando respostas. Aí a Patrícia Amorim está no chat, lá no YouTube. Nós estamos com 20 participantes no YouTube. Gratidão a isso também. E aqui nós estamos com... Peraí. Nós estamos com 65 participantes, tá? Então, gratidão e vamos refletir. Deus seja louvado. Hola, si estudias inglés pero todavía no lo hablas, espera un segundo y escucha esto. Hay 3 principios.
Feche seus olhos, menino. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim, disse que tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. No escuro do meu coração, você uma luz fez brilhar, cantou sobre mim uma canção, verdades que não vão mudar. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Sim, eu creio nas verdades ditas sobre mim. Sei quem sou quando você canta sobre mim. Sim, eu creio nas verdades ditas sobre mim. Sei quem sou quando você canta sobre mim. Sim, eu creio nas verdades ditas sobre mim. Sei quem sou quando você canta sobre mim. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que linda canção, meu Pai. Coroou com chave de ouro esse assunto que é tão importante conhecer sobre Ti, tão importante saber quem somos no Senhor, Pai. Porque quando nós temos essa certeza de quem nós nascemos para ser, Pai, verdadeiramente a gente se coloca na posição que o Senhor deseja, que é de gestor da nossa própria vida. O Senhor é aquele que nos dá a direção, o Senhor é aquele que nos dá a sabedoria, mas a gestão o Senhor confiou a cada uma de nós. Que nós possamos, como Tuas mordomas, como Tuas servas, Senhor, aprender a cuidar da nossa própria vida, como o tesouro, o bem mais precioso que nós temos, o presente mais sublime que nós já recebemos, Pai. Que nós possamos entender que só a partir do cuidado com a nossa própria vida é que nós poderemos refletir a sua glória
e poderemos ensinar a nossa família e aos nossos amados irmãos a ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque é impossível alguém que tem um encontro verdadeiro com o Senhor continuar da mesma maneira que está. Então, meu Deus, que cada uma dessas mulheres que estão aqui hoje à noite, elas possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Elas possam relembrar quem elas são em Ti, o que o Senhor fala sobre elas. Elas possam ressignificar todas as experiências, Senhor Deus, desgostosas que elas tiveram no passado, inadequadas, que elas possam substituir por novas experiências que vão dar à mente dela subsídio para agir de acordo com as suas escolhas, meu Deus. Que elas possam, Senhor Deus, se colocar em ação. Pequenas atitudes todos os dias, meu Deus, não precisa ser algo grandioso, só precisa consistência. Se só pode orar 5 minutos, mas ora. Não deixa de fazer, Deus. Se pode dar só um beijo, dê. O que tiver que fazer, meu Deus, um abraço, um ato de generosidade. Meu Deus, que haja compromisso em dar pequenos passos todos os dias em direção a ser quem o Senhor nos fez para ser. Que elas entendam, Senhor Deus, que precisam cuidar do veículo que o Senhor entregou para elas, que é o seu corpo. O templo do Espírito Santo, meu Deus. As pessoas precisam ver em nós refletidas a Tua glória, meu Pai. Como elas verão se a gente tem uma aparência descuidada, uma aparência de quem não se ama, meu Deus? Não tem cabimento, não combina com os filhos amados de Deus. Pai, que elas possam entender que na alma delas está impressa as Tuas digitais. Na alma delas está impresso todo o caráter, o jeito de ser, de fazer do Senhor. Pai, que elas possam resgatar isso todos os dias na Tua presença, Pai eterno, e não aceitar viver nada menos do que isso, Senhor. Deus, que cada mulher aqui nessa noite possa entender que a sabedoria do alto está à disposição, disponível para cada uma delas simplesmente tomar posse e usar nas suas casas, nos seus trabalhos, nas suas relações, no seu jeito de ser, de se comunicar, de se vestir, de andar. Meu Deus, a Tua sabedoria jorrando do alto, Deus, e a gente desprezando, Pai eterno. Não permita mais que a partir de hoje isso não seja mais uma realidade na vida dessas mulheres, meu Deus. Deus, que essas mulheres que aqui estão, elas alcancem em Ti a plenitude, o descanso, o desfrute de tudo aquilo que o Senhor entregou desde a fundação do mundo para que nós vivêssemos. Cuida de nós, cuida dos nossos lares, nos dá sabedoria. Não nos deixa perder tempo, Senhor Deus, nessas redes sociais, consumindo aquilo que está nos afastando da Tua presença, meu Deus. Tem tanto conteúdo bom na internet, Pai, que essas mulheres possam hoje se livrar de tudo aquilo que é distração e que não está em nada renovando suas mentes, meu Deus. Estão afastando, pelo contrário, estão apagando a Sua glória e impedindo que elas Te vejam e vejam a si mesmas. Liberta, Senhor Deus, libertação é o que nós Te pedimos nessa noite para cada uma de nós, Senhor Deus. Nos liberta de tudo aquilo que nos afasta do Seu plano original, Pai. É o que nós Te pedimos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E já confiamos que nos foi concedido. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Meninas, aliás, primeiro Edna. Edna, foi solicitado aqui pelo chat, eu percebi que você ficou aí só na meditação e eu fui fazendo aqui a pesca, né? Porque eu já conheço a minha amiga. Tá. Aí eu fui fazendo a pesca. Então... Para mim era impossível naquela música olhar outra coisa. Eu imagino, amada. É porque cada um, é como você mesmo disse na palestra, cada um com seu donzinho, né? Sim, com certeza. Foi solicitado, se possível, você fazer o repasse do modelo do contrato, do seu contrato, para que nós nos inspiremos ao elaborarmos o nosso, porque cada um tem suas especificidades, né? Sim, exato. E o outro pedido foi sobre o quadro. O quadro, você usa um quadro, não é isso? Isso, na realidade eu fiz o quê? Eu separei fotos
né? Eu olhei na internet, pesquisei fotos que remetiam àquilo que eu gostaria de viver na minha vida. Separei todas elas, você pode fazer, eu fiz virtual, num coisa, mas você pode pegar uma cartolina, recortar, imprimir, pegar revistas e recortar imagens de coisas que você quer viver com sua família, viagens, a sua família orando, o céu, coisas que você deseja de verdade para a sua vida. E aí você monta aquele mural e deixa num lugar visível, que você possa olhar todos os dias e se ver naquela vivendo aquilo, entendeu? Porque Pronto, depois você manda um desse, tá? Uma coisa, o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que não é real. No momento que você começa a colocar para ele essas mensagens, ele vai começar a agir para que isso se torne real na sua vida. Ele vai parar de te impedir, entendeu? Então, a visualização ela é muito poderosa, porque ela nos coloca em ação para viver aquilo que a gente quer. Foi perguntado também sobre o seu endereço do Insta. Então, o que eu passei aqui, vamos lá confirmar para ver se está certinho. Eu sou Edna Torres, confere. Confere. Pronto, então tá lá no chat disponível para todos, tá certo? Aí, quem quiser receber o contrato, você vai mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, 879-8848. Coloca aí, Gil, no chat. Vai dizendo aí que eu vou anotando. Diz aí. 879-8848-3307. Prontinho. Pronto. Aí você manda uma mensagenzinha para mim pedindo que eu te mando o resumo da mensagem, que eu já tenho aqui, dessa mensagem para você não esquecer. E te mando também os manifestos, os contratozinhos que eu fiz comigo mesma, tá certo? O DDD, gente, é 87, viu? Isso. Caso eu não tenha colocado bonitinho aí vocês já fazem a retificaçãozinha, coloca 87, tá bom? Se for possível, Edna, você pode até redigitar novamente, por favor, tá certo? Vou ver aqui, eu não estou conseguindo mandar para todos. Acho que eu consegui aqui, peraí. Pronto, perfeito. Enquanto isso, eu gostaria de perguntar, meninas, quem conseguiu trazer o maior número de amigas não adventistas vai ganhar um prêmio. Aí, como é que você vai conseguir me comprovar isso? Você vai dizer quem você trouxe e a gente vai pedir para levantar a mãozinha para mim poder conferir para ver se está certo. Quem trouxe amiguinhas não adventistas que estão conosco aqui nessa palestra? Estou aqui já. Bota aí no chat. Que aí eu vou ver pelo seu nome. Lúcia, eu sei que ela trouxe uma amiga, não sei se tem mais. Quem mais trouxe a amiguinha não adventista para participar conosco? Oi, Simone. Não sei se você ainda está aí. Um beijo no coração. Como é que tá o Miguel? Fala comigo depois no Zap. Cecília também trouxe, né, Cecília? Verifica se ela está aí, minha princesa. Luciana, você se encontra? Levante a mãozinha. Lúcia, a sua convidada também. Vê se ela se encontra, levanta a mãozinha aí para a gente verificar. Vocês podem me ajudar também, passando a telinha aí, tá? Para a gente ganhar tempo. Luciana ainda está por aqui, Luciana? Se tiver, bota lá no chat. Sim. A convidada de Lúcia. Se tiver também, coloca eu sou convidada de Lúcia. Ou você pode colocar lá, sou convidada de fulana, sou convidada de fulano, que aí fica mais fácil para me gerenciar. Caso não tenha, a gente já para. Vai ter um sorteio? Vai ter um sorteio, Edna. E se só tiver uma pessoa que trouxe, então essa pessoa é quem vai ganhar o brinde. E se não tiver, eu não vou dar o brinde. Eu não sabia, né, Gil? Você nem me falou, senão eu tinha convidado. Mas eu mandei os Eu brincando. Eu convidei aí umas meninas, a intercessora. Cecília é nossa intercessora. Ela trouxe, não foi, Cecília?
Cadê Gilda? Gilda tá aí? Coloca eu, que aí eu vou saber, Gilda, que você está aqui conosco. Só para confirmar. No bate-papo, bem rapidinho, bem rapidinho. Gilda tá aí, Gilda? Bota sim ou não. Ela levantou a mão. Levantou? Então pronto. Quem foi que trouxe Gilda? Quem trouxe Gilda foi Ana Lúcia. Pronto, Ana Lúcia, você vai passar aqui em casa e você acaba de ganhar uma blusa do tema jovem deste ano. Uau! Saudações para ela. Pronto, para você que está aí no YouTube, obrigada por estar conosco. Você que veio aqui pelo Zoom também, obrigada. Que Deus as abençoe. E eu quero terminar com um momento extraordinário. Todas irão abrir os seus fonezinhos, tá? E vamos dar aquele boa noite com alegria, tá bom? E assim nós finalizamos o nosso encontro delicioso. Muito bom estar com vocês, gente. Eu quero agradecer mais uma vez, Gilmara, pela oportunidade. Agradecer vocês que compareceram, meninas. Estou muito feliz. É um grande desafio, né? Às vezes a gente compartilhar, falar de coisas pessoais, mas eu creio que isso é muito importante para o nosso crescimento e para o crescimento daquelas que a gente ama, né? Então, que Deus continue nos usando, que Deus continue abençoando cada lar. E não esqueça jamais de quem você é em Cristo, porque nada poderá te abalar. Vocês podem, só um minutinho, estão pedindo aqui para a gente liberar os áudios. Já estão liberados. Você dá um cliquezinho e abre o seu, tá? Vamos lá. Boa noite com alegria. Bem, todo mundo... Então, abra seu áudio. Carol, você está aqui, meu amor. Te amo. Abra seu áudio, Carol. No 3. 1, 2, 3. Boa noite! Boa noite! Boa noite com alegria! Pessoal dos intercessores. Os áudios estão fechados. Vai. Regina, os áudios continuam fechados, por isso que o pessoal não está falando, amiga. Ou vocês não estão Não, mas abrir. Eles podem clicar, que estão liberados. Gente, é muito gostoso, todo mundo falando ao mesmo tempo. Não, elas não estão liberadas não, Regina, não está não. Elas estão dando sinal que não conseguiram. Cláudia, você pode liberar aí, Claudivana, por gentileza? Vai, libera que eu quero ouvir a voz dessas mulheres, meu Deus. Claudivana. Conseguiu, não? Estamos solicitando aí. Que Cláudia deve ter saído. Vê se chegou a mensagem para vocês. Conseguiram? Ok, agora sim. Agora sim. Muito... Abram, meninas, e vamos todas juntas vibrar. Deixa eu levantar, né? Que Gilmara disse que era para eu levantar para a minha magreza. Ó. Sim. Percebi pelas Magrinha, hein? Só pela foto dá para perceber. De falar. Eu falei minha magreza. Boa Eu noite. sei que magra, eu não... Noite com alegria para todas. Muito obrigada pela Filha maravilhosa, Claudivana. Boa noite. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada por ter Feliz Dia das Mulheres. Eu limpo, eu só quero que tire as Feliz Dia da Mulher. Amém. Para vocês todos.